Boa noite. Então, vamos iniciar. Quero dar boa noite a todos, a todas, a todes, né? Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos. Esse é o nosso primeiro evento, né, de 2022, do Núcleo de São Leopoldo, da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Para quem não me conhece, estou na coordenação do núcleo, né? E hoje nós estamos aqui, né, nessa noite especial, para prestigiar a obra recém-lançada, né, da psicanalista e escritora Ariane Severo. Né, Ariane, gostaria muito de agradecer pela Ariane ter aceito o nosso convite, né, para estar aqui conosco nessa noite e nos trazer um pouco mais, né, dessa construção desse belo romance. Eu gostaria também de agradecer às psicanalistas, colegas e sócias, a Laura Benites e a Eurema Galo, né, por estarem aqui também conosco e poderem trocar, né, e compartilhar o conhecimento nesse momento. Quero agradecer também as duas pelo trabalho, né, de anos no Núcleo de São Leopoldo. Também gostaria muito de aproveitar esse momento. Né? Então, para iniciar nossa atividade, né, eu gostaria de trazer a nossa colega Laura, que vai dirigir e coordenar esse momento para nós. Então, em poucas palavras, eu vou tentar trazer um pouco do trabalho da Laura, né, para apresentar ela para vocês. A Laura, então, ela é poeta, psicóloga e psicanalista, tem especialização em filosofia do conhecimento e da linguagem pela Unicinos. Ela é coautora em várias coletâneas de poesia e livros científicos. Ela está mestranda no PPG, Psicanálise, Clínica e Cultura, na URGS. Tá? Dirige o Brota na Poesia e ministra a oficina literária sobre arte de escrever e declamar poesia, junto com a Alci Xerxi. Tá? Ela está atendendo agora no consultório, né, de forma online, ela atende adolescentes, adultos, idosos e casais. Então, um pouquinho só do trabalho, né, da Laura. E, Laura, eu queria te convidar, te passar a palavra, para que tu possa coordenar esse momento tão especial para nós. Obrigada, Laura. Uma boa noite a todos. E quero agradecer a Raquel Dickel. Raquel Dickel é psicóloga clínica, é especialista em estimulação precoce, coordena com maestria o Núcleo de São Leopoldo, da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, é conselheira no Conselho de Saúde de São Leopoldo. Quero agradecer, Raquel, pelo convite para coordenar as atividades dessa noite, agradecer também a presença de todos, em especial as nossas convidadas da noite, a Ariane Severo, que vai nos apresentar o seu livro, e a Eurema Galo, que fará as suas considerações. A psicanálise reconhece a sua dívida para com a literatura. Freud o declarou várias vezes, e nós o continuamos fazendo. A ficção está no centro da escuta psicanalítica. E um dos trabalhos do psicanalista na direção da cura é manter a sua escuta afinada ao registro da ficção. Não há como fazer a verificação da fala do paciente. Por exemplo, um sonho se pode relatar, se pode interpretar, mas jamais é possível verificar como de fato aconteceu. Tomamos o relato como uma autêntica ficção. Estamos sempre na reconstrução. E como diz a escritora Ariane, o escritor e o psicanalista têm em comum o mesmo objeto. O que é diferente é o método com que o aborda.
Escrever é um ato de coragem, e a escrita criativa é um mergulho em abismos insondados. Quem escreve se arrisca. Se arrisca na solidão do escrever e na incerteza do que vai encontrar. Mas os seus efeitos, esses devem ser degustados em companhia. E hoje nós temos mais um desses momentos de compartilhar. O romance da Ariane foi lançado durante a Feira do Livro de Porto Alegre de 2021, já teve vários outros lançamentos, e hoje temos a honra de recebê-la para falar da sua viagem. Ariane Severo, psicanalista, escritora, autora de livros, dos livros Freud, de Viena a Paris, de 2021, Nina, Desvendando Chernobyl, romance finalista do Prêmio Jabuti de 2018, ano em que foi patrona da Feira do Livro de Caçapava do Sul. Cappuccino, contos, de 2016, O Suave Mistério Amoroso, Psicanálise das Configurações Vinculares, de 2014, Encontros e Desencontros, A Complexidade da Vida 2, em 2010. É coautora das obras 6 livros de contos, um de poesia e declamação, e de um romance histórico da Oficina de Criação Literária Alciche, em 2009, em 2010, em 2011, 2012, 14, 15, 18. E Os Dois Lados do Espelho, Relato de uma Experiência em Psicanálise Vincular, de 2015. É colaboradora na obra Transmissão Transgeracional e a Clínica Vincular, desde 2016. Dirige sua própria oficina de literatura e psicanálise, onde foi organizadora dos livros Tudo em Movimento, em 2015, 17, 18, 19. É professora das disciplinas de Freud e Casal no Contemporâneo, Instituto de Psicanálise e Transdisciplinaridade. Então, queremos dar as boas-vindas à Ariane e queremos saber, Ariane, o que tu nos trazes sobre Freud de Viena a Paris? Eu fiquei encantada com o livro. Tudo contigo. Abre teu microfone. Vou deixar os agradecimentos para o final. Descobri que muito pouco estava escrito a respeito do Sigmund Freud nos últimos 3 meses antes da sua saída da Áustria, após a ocupação nazista, em março de 1938. E quase nada a respeito da viagem de trem de Viena a Paris, quando emigrou em 4 de junho de 1938. Não escrevi uma biografia, escrevi um romance. Imaginei o que Freud fez e viveu nessa viagem de trem. Que imagens íntimas revelou de si próprio e dos acontecimentos. Recriei um fragmento da história, 12 horas dentro do Expresso do Oriente, os momentos que antecederam a viagem e 12 horas em Paris. Decidi terminar o livro na França, onde permaneceu algumas horas, pois não quis narrar a sua morte. E sobre Londres temos registros suficientes. Não inovo por tratar-se de fatos históricos e de domínio público. Conto uma história emocionante de um ponto de vista particular, exatamente para ser fiel à história. Interessa-me pensar como os fatos verdadeiros refletiram-se nos personagens. Para mim, é um romance de ficção com personagens históricos. História, psicanálise e ficção feitas de interação e implicações mútuas. Ancora o romance a vida de Sigmund Freud ao espírito do seu tempo. Freud narra dentro do trem, na primeira pessoa, experiências que viveu, suas dúvidas, apreensões, expectativas. E o acompanho na terceira pessoa como narrador.
Esse dueto permite maior realismo para o leitor. Em algum momento, outro personagem toma a palavra, diz o que está pensando, mas o foco narrativo não se desvia de Freud. Busquei nos instantes dentro do trem, através dos vestígios de um tempo, sinais deixados em cartas, artigos, documentários, filmes, fotografias, rastros que Freud deixou para serem recontados. Não inventei ao bel prazer, busquei verossimilhança, coerência, procurei amarrar a narrativa ao espírito do personagem. Apropriei-me de apontamentos, coloquei suas ideias nas falas, no seu pensamento. Ficcionei diálogos, embora muitas expressões tenham sido recolhidas da realidade, fiéis ao personagem. São flashes, lembranças que vão se conectando a partir das estações que ele percorre, dos pontos dos quais se distancia ou se aproxima e da livre associação de ideias. Preocupei-me em criar imagens e utilizar diferentes técnicas em cada capítulo. Escrevi como se fosse um filme. Todo escritor tem que aprender o trabalho do arquivo, o cotejo das fontes. Fui tantas vezes quanto achei necessário aos vestígios do passado e produzi o meu texto, definindo critérios de pertinência, construindo meu próprio método, intuído pelo processo criativo. E tomando decisões quando havia controvérsia nas informações. Como portadora de sua memória, fiz escolhas, assumi minha posição. Os relatos históricos e os dados biográficos não bastam, embora expliquem os fatos. Eu precisava animar essas verdades de uma forma emocional, que levasse o leitor a participar intensamente deles. Aprendi que o romance contemporâneo é um modo privilegiado de escrita capaz de restituir a verdade social em suas alternativas e plenitudes. Coloquei nesse romance apenas as pessoas que estavam diretamente implicadas naquela viagem. A maior parte do livro ocorre entre os dias 4 e 5 de junho de 1938 e dentro do trem. São 30 capítulos concentrados nesse episódio, pouco conhecido, pelo menos em tudo que pesquisei, o que me permitia criar com maior liberdade. Concentrei o olhar narrativo em Freud para que o leitor fique atento, querendo saber o que vai acontecer. Tive cuidado com a construção do meu personagem. Busquei um texto ágil, de fácil leitura, resgatando a figura humana de Sigmund Freud. Um registro que cativasse o leitor e o emocionasse, como eu me emociono. Aqui está o meu Freud. As razões para eu ter tomado esta posição e não outra estão nos meus 30 anos de estudo e na minha maneira de conceber a vida. Cada um de nós tem o seu Freud. O meu é fruto dos anos de leitura, de escrita e do meu coração de poeta. Falarei um pouco do processo criativo de alguns capítulos. Eu escrevi o processo criativo de todos os capítulos do livro. Vou falar alguns, depois eu vou poder conversar com a Eurema, com a Laura, com a Raquel e, por fim, com todos vocês, que é o objetivo dessa noite. Escolhi o charuto como objeto que acompanhou Freud dos 29 anos até a sua morte, especialmente nas horas de escrita. E está incorporado às intenções da narrativa. Ganhei 2 livros raros sobre charutos, iniciando a pesquisa em dezembro de 2019. Eu passei a enxergar o Freud fumando no seu gabinete, e em abril de 2020 eu escrevi, da melhor maneira que eu pude, o primeiro capítulo, falando da relação de Freud com os charutos, que eu considero sensual. Quando sentei-me para escrever, o livro estava nascendo. Freud escreve as últimas cartas, uma imaginária a Abraham, onde comenta o que passou durante a Grande Guerra. O que está ali eu retirei da sua correspondência e história de vida.
Considero as cartas um recurso literário interessante. Permite que o personagem diga o que pensa sem estar apenas pensando. É uma reflexão endereçada a alguém. São documentos profícuos para revelar a subjetividade dos personagens. Permitem mostrar os valores, ações, a relação consigo mesmo e com o destinatário. E havia a intenção de lembrar que ele escreveu muitas cartas, que surgiram e que surgem ao longo do romance. Elas possibilitam acompanhar o meu personagem. Pela carta a Abraham, fica claro para o leitor que o personagem está se despedindo da sua cidade rumo ao exílio forçado. Tem algumas curiosidades que eu quero compartilhar uma com vocês. Quando eu terminei esse capítulo, pedi para o meu filho, Rafael, que é estudante de história, né, que ele lesse o capítulo para mim, e que eu pudesse fazer algumas sugestões, porque eu não fumo charuto, de alguns termos. Então, ele leu o capítulo e me disse assim: mãe, qual é o charuto que o Freud fumava? E eu respondi: um Havana. E ele disse: sim, um Havana, mas qual Havana? E eu não sabia responder. Voltei nas pesquisas, li de novo as biografias, procurei assistir com ele de novo o filme A Tabacaria e nada. Aí eu encomendei uma pesquisa e algumas semanas depois ele pesquisou em sites especializados, veio a resposta, mas como o capítulo estava escrito, eu decidi não mexer e distribuir essas informações ao longo do livro, porque o charuto acompanharia sempre. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, não dizer tudo de uma só vez. O segundo capítulo eu também já tinha imaginado ele, eu fiquei muito tempo estruturando esse romance. Fiz uma pesquisa por muito tempo, fiquei lendo Freud para encontrar o fato que eu queria para poder narrar, poder escrever um romance. Depois, quando eu encontrei esse fato, eu foquei a minha pesquisa e fiquei imaginando como é que eu iria estruturar o meu romance. Mas eu já tinha ideia dos capítulos iniciais, do capítulo no meio do livro, que depois eu vou comentar com vocês, e os finais. E deixei um espaço aberto para que eu pudesse ir criando à medida que eu ia escrevendo. Mas o segundo capítulo eu também já sabia o que eu queria, que se chama O que o Dr. Freud, que o Dr. Freud vê da sua escrivaninha, porque eu pensei em condensar nesse capítulo a grandeza da sua coleção, dos livros, das antiguidades e o risco de perdê-las. Mostrar também para o leitor o que significava desmanchar o lugar onde ele viveu, criou os filhos e a teoria psicanalítica. Tudo foi possível ao me dar conta que, se não fossem essas fotografias, né, tiradas pelo Engelmann, nós não saberíamos como era o consultório, o gabinete em Viena. É um registro histórico que ficou perdido por anos em função da guerra. Os negativos só foram encontrados na década de 50. Após o título, a primeira palavra é o nome do personagem Engelmann, esse fotógrafo, porque ele fará, do ponto de vista dele, a descrição do Freud e do seu consultório. Então, eu pesquisei detalhadamente desde a entrada, né, do edifício, a circulação da porta de entrada até a escrivaninha. Imaginei aonde ele deteria o olhar, o quadro da aula de Charcot, a gravura impressionante de Max Pollack, Gradiva, os livros, centenas de todas as áreas do conhecimento, incluindo várias edições dos autores prediletos, as esculturas diante dos seus olhos na escrivaninha, Atena, a cabeça de Osíris, a coroa decorada com a serpente egípcia, o divã, evidentemente. Enfim, todo um ambiente criado por Freud para receber seus pacientes e desenvolver a psicanálise. Pesquisei as câmeras fotográficas utilizadas por Engelmann naquela manhã e a respeito do ato de fotografar para dar ação e veracidade ao personagem. Imaginei o diálogo entre os dois. Sabia que Freud não gostava de ser fotografado.
As fotografias foram tiradas em março de 1938. Procurei valorizar cada detalhe por se tratar de um personagem real. Queria um olhar atento, demorado. O leitor entendendo que o Engel está vendo o consultório pela primeira vez. Uma outra curiosidade que eu quero comentar com vocês é que eu tive muitas questões de diferenças entre a leitura num livro onde eu pesquisei e no outro. As informações muitas vezes eram contraditórias. Então, com relação à descrição do edifício, claro, sempre é algo muito subjetivo, né? Então, e tinha mais a questão das traduções. Então, numa edição eu encontrava que no pátio tinha uma árvore que era uma nogueira, no outro era uma castanheira, por exemplo, né? Então eu tive que fazer algumas opções. Um outro capítulo que eu quero comentar com vocês é assim. Então, voltando à minha pesquisa. Quando eu descobri que o trem que o Freud tomou para sair de Viena era o Expresso do Oriente, eu quase, vou expressar, quase enlouqueci, assim, eu decidi ali que eu queria contar essa história, né? E que era evidente que eu ia escrever essa história naquele trem maravilhoso de cinema, né? Porque eu acho que o trem é um elemento fantástico para a literatura. Eu acho o trem, ele é cinematográfico. Então, eu já comentei com vocês que eu escrevi como se eu estivesse filmando, tá? Então, eu acho que nesse momento eu quero me alongar um pouquinho nas explicações, porque se ele ia sair do trem e todo o tempo se passava dentro do trem, eu criei muitas expectativas, né? Eu fiz muita pesquisa, assim, de ver filmes, interior do trem, o próprio Expresso do Oriente. Pesquisei na obra dele tudo que eu pude, dos eventos que se relacionavam com o trem, nas correspondências, as expressões que ele usava, que ele escrevia, viajou muito, e o trem era, né, normalmente o meio preferido dele de deslocamento. Então tem muita coisa, e eu fui coletando isso, mas eu também queria criar, assim, eu queria uma imagem impactante, assim, imaginando ele podendo sair de Viena, e ele está na plataforma, e eu queria uma imagem do trem chegando e das sensações dele naquele momento de despedida. Dia 4 de junho de 1938. Como é que eles se vestiam? Quem partiu com Freud? Como foram até a estação? E principalmente o que ele estava pensando durante o percurso. Com todas as informações, imaginei a saída do Freud e o sentimento de fechar definitivamente a porta da Bergasse 19. Assisti de novo, evidentemente, o filme Assassinato no Expresso do Oriente, né? E pesquisei tudo que eu pude para esse momento. Uma coisa também interessante, que eu vi esse trem, né? Teve uma ocasião, em 2014, eu fui a Paris para fazer o lançamento de um livro bilíngue, que era Histórias do Vinho, e ele estava lá, esse trem, esse mesmo, estava numa exposição e eu vi ele de perto. Naquela ocasião, nunca imaginei que eu ia acabar escrevendo, eu ia acabar fazendo esta viagem dentro do trem, junto com Freud. Então, eu queria essa imagem forte da chegada do trem, né? E cada etapa da viagem, até a chegada na fronteira, seria de muita expectativa e apreensão. A chegada na fronteira é exatamente no meio do livro, né? E é o meio da viagem. E ali o conflito chegaria no ápice, né, em poucas horas. Então, a gente tem um espaço que a gente chama de cenário ou ambientação, que é o lugar, né, o pano de fundo onde vai se desenrolar a ação dos nossos personagens. Nesse romance, ele não era uma simples moldura, né? Realmente, assim, o trem, ele é quase um personagem no meu romance, né? E o personagem vai interagindo com esse próprio ambiente e vai ganhando vida pela sua percepção, sempre subjetiva, né? Eu me lembrava do Aristóteles, que ele dizia já
que a gente tem que descrever coisas como se elas estivessem em estado de ação. Tá? Isso ele disse já na Retórica, no século IV a.C. Então, descrever coisas como se elas estivessem em estado de ação, envoltas em uma narrativa que lhe dá sentido. Eu esgrimei com muitas limitações para construir esse relato, porque eu não sabia, por exemplo, a hora exata da partida do trem. Então, se eu não sabia a hora exata da partida do trem, como é que eu ia calcular a distância entre uma estação e outra, né? E imaginar o que ele faria dentro do trem, porque alguma refeição ele teria que fazer. Então, era muito difícil para mim. Então, relendo as minhas anotações, e relendo a biografia da Rudine Scoor, descobri uma nota de rodapé onde ela dizia que onde tinha mais informações sobre a viagem era no livro aquele da governanta Paula. Então, eu encomendei, e como era um ano pandêmico, ele custou muito para chegar. Eu segui escrevendo, né, e pensei que quando o livro chegasse, eu poderia consertar as informações. Quando o livro chegou, eu tive dois sentimentos. Um pouco de decepção, porque a Rudine Scoor disse que tinha mais informações, como eles se vestiam, que comeram dentro do trem. E eu não achei nada, era uma página e meia, muito pouco para a minha expectativa. Ao mesmo tempo, eu tive uma sensação muito boa, assim, nossa, então realmente é um achado, né? Esse momento histórico que eu escolhi para narrar, então isso me permitia também uma maior liberdade para eu imaginar. Mas ela deu a hora da partida, tá? Então isso me facilitou. Mas eu continuava com muitos problemas, eu não sabia, por exemplo, qual era a rota do Expresso do Oriente em 1938, porque se interrompeu durante as guerras e as rotas foram diferentes também. Então, tivemos que fazer uma pesquisa, né? E nesse momento, assim, contei com a ajuda do meu marido, que ele entrou pela França para conseguir, né, a gente achar, então, o roteiro do Expresso do Oriente, que era algo fundamental para mim. Então, a partir disso, isso levou muitas horas de trabalho, eu fui fazendo esses cálculos que eu precisava. Eu tinha decidido que eu faria um percurso real, parando nas estações, e meu personagem associando com esses fatos ligados a esses lugares, e outro imaginário, regido pelas associações de ideia. Fui construindo esse percurso, retomando as minhas anotações. Freud está à deriva, em um momento de desterritorialização. O que sente não pode ser traduzido em representações ou fantasias. A dor daquele momento, o caos, e essa intensidade dava um efeito em mim e me deslocava, e eu conseguia imaginar. E eu pensei que seria da mesma forma para o leitor. A pesquisa, ela me ajudou muito a criar, né, esse clima psicológico, esses filmes, as músicas que eu escutei durante todo esse processo de escrita. Eu escutava também o Freud dizendo assim, aonde quer que eu vá, descubro que teve um poeta antes de mim. Essa frase ficava na minha cabeça. Me lembrava do Celso Guttenfeld, que ele dizia que todo encontro feliz é uma arte, e a arte de Freud. E também o Milton Nascimento, com aquela música, o trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida deste lugar. Tem muitas coisas. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês é que eu imaginei aquele jantar, né, no vagão restaurante, imaginei também que ele iria depois para o vagão bar, porque eu queria, né, que o leitor soubesse que, apesar das pessoas comentarem que o Freud não gostava muito de música e de ópera, eu encontrei na pesquisa que ele foi muitas vezes à ópera e que o músico preferido dele era Mozart. E eu queria que as pessoas soubessem. E descobri, então, pesquisando, que ele preferia Dom Giovanni.
E meu pai sempre gostou de ópera, a gente escutava, e ele também cantava Dom Giovanni. Então, eu estava fazendo já uma pesquisa na biografia do Mozart, e aí eu liguei para o meu pai e pedi que ele, com as palavras dele, me resumisse um pouco a ópera Dom Giovanni. E eu anotei, eu costumo anotar tudo nos cadernos. Eu escutei ele falando sobre ópera e imaginei que aquelas palavras estavam sendo ditas pelo Freud. Depois pedi para o meu filho, que também é músico, que escutasse, né, o que eu tinha escolhido de Mozart, que ele me desse as impressões dele. E da mesma forma, imaginei, de tudo que ele me disse, recolhi as palavras que eu imaginei que eram ditas pelo Freud. E eu fui construindo, assim, pensando muito, assim, o trem ia passar, né, na estação, onde é a terra natal dele, né, e eu fui concentrando, assim, algumas coisas sobre o processo criativo, sobre champanhe, né, são minutos antes da entrada dele na Alemanha, então concentrei tudo nesse pequeno capítulo que eu gosto muito, né. E depois, né, eu vou me preparando nesse livro para chegar no momento mais difícil, que é atravessar a fronteira. Mas eu queria também poder mostrar a importância que as mulheres tiveram na vida do Freud. Então, desde a Amália, a mãe, a Marta, a Ana, os pacientes, discípulos. Então, eu resolvi escrever um capítulo dedicado a Lu, Andréa Salomé, chamada A Feiticeira, né, pelos nazistas, por ela ter praticado a ciência judaica, né, e sua relação com Freud. E esse capítulo exigiu muito de mim, né, e eu busquei assim, uma forma mais atraente feminina para escrever. Ela foi a primeira mulher convidada, né, para participar das reuniões das quartas-feiras. Depois, claro, a Marie apareceria e eu teria que ter um capítulo dedicado a ela, pela importância que ela tem no romance, né? E aconteceu que também chegou mais tarde para mim aquela biografia da poeta Hilda Doliro, né, que ela escreve Por Amor a Freud. E quando eu li o livro, eu fiquei encantada com ela. Eu pensei, não, mas eu quero colocar essa mulher, essa poeta, essa mulher maravilhosa no livro. Só que eu já estava escrevendo e eu estava cumprindo essa minha estrutura de 30 capítulos, então eu não sabia como fazer. Acabou que eu acabei condensando os últimos capítulos e introduzi esse capítulo da poeta como o terceiro capítulo. Como ele se passava em 33, porque ela foi se analisar com ele em 1933, me permitia contar um pouco antes, né, os acontecimentos, de como já estava difícil mesmo para os judeus naquele momento na Áustria, né, voltar a alguns acontecimentos políticos, né, eu achei que valia a pena, né, da ideia da importância da ópera e de como as pessoas não imaginavam que um dia tudo aquilo iria desaparecer em função do avanço do nazismo. Então, assim, esta era uma preocupação, dar vozes para as mulheres, né, nesse livro. Então, faço um jogo de vozes e algumas situações difíceis, eu também achei importante contar do ponto de vista de mais de um personagem, para que o próprio leitor pudesse tirar suas conclusões. Tá? Ele adorava viagem, e Roma. E eu sempre gostei muito dos textos dele, que são voltados para a arte, processo criativo, né? Sobre estética. E eu também gostaria que eles pudessem entrar, de alguma forma, nesse livro. Então, ele vai para a Acrópole, que eu gosto muito, né? Ele tem um capítulo que se chama As Pedras Falam, né? Onde ele viaja para Roma, e onde aparece o ensaio Moisés de Michelangelo, né? E ele Gradiva.
Moisés, esse capítulo, eu gosto tanto porque esse texto dele é um dos textos que eu já li inúmeras vezes e sempre leio de uma maneira apaixonada. Então, eu coloquei alguns fragmentos dele, né, numa síntese que eu fiz, e achei que o leitor que ainda não conhece o texto ia ter vontade de ler depois no original. O que mais que eu poderia falar para vocês? Bom, aí eu já estou quase a 15 quilômetros de Munique, nessas alturas dentro do trem, e como ele ia passar próximo de Dachau, que é esse primeiro campo de concentração regular, assentado pelo governo nazista, eu não encontrei nenhuma referência direta dele a esse respeito, mas se o trem ia passar em frente, eu tinha que escrever sobre isso, né? E então eu pensei que seria inevitável ele relembrar de alguns episódios que ele sofreu na condição de judeu, e novamente assim relembrar alguns fatos envolvendo a saída dele de Viena com a chegada de Hitler, né? Como por exemplo a invasão da editora, né? Onde o Martin era que cuidava da editora para ele e foi mantido preso naquele momento, ou quando a Gestapo vai até a casa deles e vasculha, ou quando, né, não encontra o que queria, mas leva a Ana junto para depor na Gestapo. Então, todos esses momentos, imaginei que ele ia lembrar ali, a passar na frente desse campo de concentração. Né? E também que ele ia se sentir um pouco, né, como aquelas pessoas, assim, um judeu transportado para dentro de um campo de concentração. Esta questão, ainda hoje de tarde, eu estava conversando, né, com uma amiga escritora, e ela dizendo assim, que eu consegui, de alguma forma, descrever de como ele se sentia por estar numa condição de judeu privilegiado. Né? Ele foi protegido, ele não foi tratado como todas as outras pessoas. Claro que ele correu um risco enorme, saiu no último minuto, né? Mas ele sabia que ele estava numa condição privilegiada. Realmente, assim, se não fosse a Marie Bonaparte, né, o embaixador e todas as pessoas, né, o próprio Ernesto Jones, que se mobilizaram daquela maneira, ele nunca teria conseguido sair, porque já era muito tarde, né? E também porque eu não tinha ideia, até focar minha pesquisa, do dinheiro envolvido, de como eram altos os impostos, e a conta bancária dele tinha sido bloqueada, ele realmente não teria condição de pagar aqueles impostos para sair se não tivesse a ajuda da Marie Bonaparte, e era muito dinheiro. Então, todas essas questões, assim, à medida que eu fui aprofundando a minha pesquisa nesse foco, eu fui encontrando muitas coisas interessantes que eu queria poder narrar. Eu queria fazer esse contraponto do ser humano, né, e também falar do cientista, evidentemente, né? Então, assim, eu não podia deixar de falar dos casos clínicos dele, que eu adoro, que eu já li tantas vezes, né, como o caso Dora, o Homem dos Ratos, né, o Pequeno Hans. Até o Pequeno Hans eu decidi que seria num outro momento, né? Num capítulo que se chama O Café e o Menino. Eu condenso as coisas ligadas, né, às crianças, né? O episódio do Carretel, né, o neto dele, né? E aquele episódio no trem também, né, que a gente conhece, do medo dele no trem, aquela cena que tem no filme Freud Além da Alma, que também é um filme que me ajudou muito, né, para trabalhar com esse filme. Além da biografia da Marie Bonaparte, eu amei ver aquele filme, né, sobre a vida dela, né, que a gente encontra na internet com a Catherine Deneuve, né. Imaginei muito assim a imagem dela através da personagem. Então tem muitas coisas assim. Depois de Dachau, então você sabe que foi necessária de novo a presença da doutora Josefine. Vou ter que encerrar. Já estou no meu tempo que eu combinei os 30 minutos, né? Então eu queria falar muito
Ele está, então, a caminho do Reno, vai entrar naquele capítulo da ponte, né, que atravessa a fronteira. E, assim, foi muito difícil para mim. Assim, se ele vai atravessar aquela ponte, que tem toda essa importância, eu tinha que ver essa ponte para poder descrever. E eu não encontrava as fotografias, porque essa ponte foi destruída durante a guerra. Eu fui pesquisando e encontrei algumas fotografias para que eu pudesse descrever. Assim, é um parágrafo, mas era importante para mim poder ver aquelas fotografias. Então, eu acho assim que eu quero poder conversar com vocês, assim, porque eu pensei muito hoje, era falar um pouco de como é que eu fui construindo esse romance, né? Então, eu quero dar espaço para a Eurema poder conversar comigo, a Laura, né? E a Raquel, e depois eu vou abrir para conversa, e vocês podem perguntar tudo que tiverem curiosidade a respeito do romance, que eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês. Obrigada. Bom, eu tenho que aplaudir, né? A tua exposição, a tua fala sobre o livro mostra muito da paixão, né? Esse ponto amoroso da onde tu te posicionou para escrever esse romance. Tá? Então, para fazer as suas considerações, eu vou chamar a Eurema Galo de Moraes. Eurema é psicóloga, psicanalista, doutora pela Universidade Autônoma de Madrid, Espanha, membro pleno da Sociedade da Sigmund Freud, Associação Psicanalítica, é autora de livros, artigos, publicados em periódicos nacionais e internacionais. Então, nós queremos te ouvir, Eurema. Como é que foi tua recepção desse livro? Né? Eu vi desde o início aí tu com um sorriso largo, então imagino que tu estejas compartilhando comigo, a Raquel e a Ariane, para começar, do prazer dessa leitura. Contigo. Sem dúvida nenhuma, estou encantada. Então, eu fiz anotações de viagem. E também, no final da leitura desse romance maravilhoso, eu fiquei com algumas questões que daí eu gostaria depois de compartilhar contigo. Então, anotações eu vou ler. Então, boa noite a todos os presentes a esse embarque. Aqui estou, entusiasmada, na plataforma da estação do núcleo da Sociedade de Psicologia de São Leopoldo, coordenada com eficiência, atenção e muita gentileza pela Raquel, que me presenteou com um ticket desta encantadora viagem. Há pouco passou por nós a Ariane, a maquinista do trem. Nos encantou com a destreza e a desenvoltura da sua escrita firme e igualmente delicada. A Ariane está, a cada estação-capítulo, atenta aos diálogos que se desenvolve entre seus inúmeros e especiais passageiros, e excepcionalmente atenta aos detalhes que se descortinam na paisagem imensa de seu pensamento criativo, ao escrever a cartografia desta inusitada viagem de Freud entre Viena a Paris. Assim, também embarquei, levando na valise de mão algumas leituras, as quais imaginava que me facilitariam aproveitar ainda mais essa aventura, muito bem dosada pela Ariane. Sua máquina criativa movimenta-se entre intensidades de dores, nos ritmos das saudades e das despedidas, na crueldade das perdas, mas, no entanto, Ariane alinhava cada capítulo ao fio de possibilidades do lúdico,
dos amores e dos projetos. Faz o leitor sorrir. Freud, em sua conferência porque primeiro foi a conferência e depois transformou em texto meio parecido assim com a Ariane, tá? Que vai transformando, escreve em 1908 a criação poética e a fantasia. Eu optei por essa tradução do título, mas como tu bem dissesse, traduções, temos problemas com elas. Mas, enfim, acho que essa é boa. Trata-se, nesse texto, Freud traça uma diferença entre os criadores da história e na história, daqueles que criam de uma forma livre. Grifo, não está comparando uns com os outros, está sublinhando uma diferença, as diferenças. E aí, no grupo dos livres, encontra-se Ariane nesse romance. Cito Freud. Detenho-me nos narradores menos pretensiosos, de romances, novelas breves e contos. São os que encontram leitores mais numerosos e ávidos. Acima de tudo, uma característica não pode deixar de ser marcante nas criações desses narradores. Todos eles têm um herói que está no centro de interesse e para quem o poeta tenta, por todos os meios, ganhar nossa simpatia. Parece protegê-lo, pode-se dizer, com uma especial atenção. Acabamos de sermos testemunhos disto, né, na fala da Ariane. E Freud continua. Se no final de um capítulo de um romance deixei o herói inconsciente, ferido, sofrendo, tenho certeza de encontrá-lo no início do próximo, objeto de maior cuidado e em vias de recuperação. Reparem a delicadeza dos dedos da Ariane no teclado do computador. Capítulo 7. Dando voz ao protagonista de seu livro. Despachamos a volumosa bagagem. Sinto um desgosto profundo. Tudo desmorona a meu redor. As pessoas falam a língua universal da partida. E a cada alteração de luz e de ruídos, sinto o coração descarrilar. Página 49. E, no capítulo 8, escreve: Freud pensa que as coisas da vida não perdem seu valor pela falta de permanência. Mesmo que durem um só minuto, ainda assim podem ser boas. Ariane transita com muita liberdade entre as anotações biográficas e, assim, livre, também autoriza o leitor a imaginar cenas que se desenrolam em cada estação ao longo da viagem. Seus personagens repassam suas experiências, conversam muito, se perdem em longos devaneios e, quando se encontram de um vagão a outro, os laços de amizade, de respeito, de bem-querer são contornos de reciprocidade à convivência entre eles. Assim, na página 54, essa passagem freudiana. O vagão, restaurante, fica na parte central do trem. De um lado do corredor, coberto por tapete estampado em vermelho, há mesas para 4 pessoas, onde nos sentamos em cadeiras com assentos de couro. As mesas arrumadas com um lindo arranjo de flores. Noto entre elas gardênias, que sempre me deixam de bom humor. Estão entre as minhas preferidas. Com a licença,
que ela me concedeu, eu imagino Freud, neste momento, dirigindo o seu olhar às 3 mulheres na mesa, Marta, Ana e Josefina, e com sua voz mansa e sedutora, comenta: estas flores, com suas aromáticas pétalas brancas, são tão belas quanto as senhoritas. Obrigado pela gentileza, Dr. Freud, de Josefina. Todos servidos, fizemos um brinde e iniciamos o jantar. É uma poesia, né? Ou seja, é uma maquinista habilidosa em prender a atenção do leitor ao longo desta viagem. Deixa-nos curiosos e soltos na imaginação, e por aí também criamos nossas próprias cenas. Antônio Cândido de Mello e Souza, sociólogo e crítico literário, afirmava: ler é criar consciência do que somos, é examinar o mundo em que vivemos, para transformá-lo num mundo em que gostaríamos de viver. O livro de Ariane dá um alento a esses tempos tão difíceis que têm nos tocado viver. Obrigada, do fundo do coração. Para concluir, e ao concluir a leitura do livro, fiquei com algumas questões que gostaria muito de te escutar. Mas as minhas questões são exatamente proporcional à minha ignorância nessa habilidade que tu tens na criação de um romance, tá? Porque volta e meia eu fiquei ansiosa, como é que ela conseguiu tudo isso? Agora até já comecei a entender porque a tua viagem foi muito ampla, né? Mas assim, 2 questões. Uma, né? Como é que tu administraste esse processo de criação, né? E eu vi assim e escutei agora, né? Quantos caminhos tu abriste, né? Para ter essa escrita, essa desenvoltura, né? E que eu imagino que não é nada fácil, mas no sentido desses Ficou instável aqui. Foi só para mim? Posso continuar? Posso continuar? Sim. Eurema, Sim. tu estavas falando que como que a Ariane administrou todo esse processo, falavas da desenvoltura dela, nesse deslocamento, né, entre as referências teóricas e os dados biográficos, para ela poder assim, atender às exigências estéticas da escrita, entende? Isso eu fiquei pensando, mas que coisa maravilhosa, eu quero discutir um pouco mais sobre isso. E a segunda questão, assim, que eu fiquei, né, o teu trabalho, e aí, pessoal, naquilo que tu possa compartilhar, empreendido, assim, para esse sensível equilíbrio, né, entre o teu compromisso com o ofício da psicanálise e essa desenvoltura exigida na escrita criativa. Isso eu achei, assim, que eu também gostaria um pouco... Ariane, eu não estou querendo que tu nos faça uma oficina de graça, mas eu só queria que tu pudesse, assim, nos, a mim, pelo menos, assim, explicar, né? Porque isso tem toda uma questão, né? Criativa, né? Mas também uma exigência, né, de ficar com esse outro lado, né,
que é o teu ofício. Então, essa dupla face, né, entre o ofício de psicanalista e o ofício de escrever, né? Então, eu queria te escutar um pouco nesse sentido, assim, tá? E te agradecer mais uma vez, assim, realmente as minhas anotações foram o que tu foste, o que a leitura do livro foi produzindo em mim, e essa brincadeira que eu fiz, te pedindo licença para me meter na cena ali do jantar, foi exatamente porque eu sempre penso, né, que um bom livro é esse que dá a liberdade, né, autoriza o leitor a poder também fazer suas artimanhas no texto, né? Então, isso aí eu achei muito... É quase que uma autorização, assim, para entrar no livro, né? E isso eu achei muito bom. E quando eu terminei a leitura, eu fiquei um tempo, assim, imaginando, né? Toda essa questão implicada, né, nas entrelinhas que são o exílio, enfim, todas essas coisas que eu também nomeei ali, que estavam permeando todos os capítulos. Mas eu quero agradecer muito, assim, e recomendo quem está presente que ainda não leu que o faça, né? É livro para se deliciar nas férias. E agradecer mais uma vez assim a Raquel e ao núcleo de São Leopoldo, né? Esse evento assim tão bem o que eu disse assim, é um alento a esse momento. Os nossos dias têm sido muito difíceis, muito sombrios, né? Então a gente poder ter um momento assim de compartilhar, né, a estética da escrita é maravilhoso. Muito obrigada mesmo. São tantas coisas que eu pensei em conversar contigo, Orema, mas queria começar pelo final. Sabe que uma leitora, conversando comigo, me disse assim que uma coisa que ela tinha gostado nesse livro, nesse momento assim, pandêmico que ela leu, né, era ter podido ir para tantos lugares que ela gosta, ligados assim à arte, né? Que ela foi junto, né, com Freud para museus, visitar galerias de arte, ver uma escultura da forma como ele descreve o Moisés, né? Isso foi muito importante para ela, especialmente neste momento, né? E eu não sei, o fato de eu ser psicanalista, é claro que isso é determinante, né, para eu ter escrito essa obra. Não teria como, né? Foram algumas coisas que eu fui aprendendo e conhecendo ao longo dos anos. E, para mim, eu valorizo muito Freud clínico, né, porque toda a descoberta dele é através da clínica. Então, e como escritor também, ele sempre pretendeu passar as informações de uma maneira clara, né? Ele queria escrever como um romancista escrevia, ele sempre teve essa preocupação. Então, acho que as coisas são imbricadas mesmo, né? Acho que em muitos momentos eu estou mesmo muito misturada com Freud ali. E mesmo no romance anterior que eu escrevi, esse A Mina Desvendando Chernobyl, a minha personagem central também é uma psicanalista, né? Naquela situação eu achava tão difícil que eu achei importante me ancorar numa coisa que eu conhecia, né? Então a minha personagem era uma estudante de psicologia que ia para Moscou para ajudar aquelas pessoas que tinham sofrido aquela catástrofe, né? Eu não sabia que eu ia escrever sobre o Freud, isso foi algo que foi surgindo, né? Na verdade, assim, logo que eu terminei outro romance, meu marido, que é escritor, já começou a insistir comigo. Bom, agora tu já terminou esse, qual é o próximo que tu vai escrever, né?
a gente nunca sabe, e é interessante que eu me sentia assim como ele, sabe? Quando ele termina a interpretação dos sonhos, que ele levou 4 anos escrevendo, que ele considerou sempre o livro mais importante da vida dele, ele disse que ficou assim um pouco deprimido, né? Porque havia muito investimento afetivo ali, né? E de repente, assim, eu fiquei com um desejo mesmo de escrever sobre ele. Até porque eu acho que as pessoas falam dele assim de uma maneira muito superficial e às vezes pejorativa. Então eu procurei colocar alguns episódios que me incomodam, como o episódio da cocaína, né, como a questão, né, de dizerem que ele tem um caso com a cunhada, né? Procurei mostrar assim, mesmo as pessoas da nossa área também conhecem muitos artigos do Freud, mas os artigos de técnica de psicopatologia. E a obra dele é uma obra muito maior, né? Escreveu sobre todas as áreas do conhecimento. Então, eu sabia que não cabe tudo num livro, né? Mas eu escolhi algumas coisas, né? Então, eu estou muito... Eu posso dizer uma coisinha? Claro, vamos conversando. É que eu também estou me censurando um pouco em função de que pessoas possam não ter lido ainda, tá? Mas tem uma passagem que eu acho que, assim, ó, a tua delicadeza, sabe, de perceber e como que tu deixa o leitor, sabe? Porque, assim, ó, eu imagino-se, né, a Josefina acompanhando essa família, e ele em particular, em função, né, do quadro todo muito, muito difícil. E aí, naquele momento, naquele capítulo, onde ele passa mal, né? E aí a Ana Freud chama ele e diz assim, e aí está escrito assim, e ela chega, né, no vagão e a primeira coisa que ela faz é dar medicação e depois examiná-lo. Eu achei, sabe, é muito sutil, assim, porque a gente fica se colocando no lugar dela e vendo aquele homem que nada mais, nada menos que, segundo Freud, sofrendo. Então, o primeiro movimento dela foi dar a medicação e depois examinar para ver o que estava se passando. Então, eu achei assim, Ariane, tem detalhes, né? Alguns eu anotei agora para a edição. Esse, por exemplo, é um que eu achei sensacional, né? É isso que prende o leitor, entende? Porque tem uns detalhes assim muito lindos, muito interessantes assim na escrita, porque é isso que eu estou chamando, evidentemente, pelo percurso na literatura, que é a estética da recepção, entende? Nesse sentido aí. Eu queria, assim, eu tive muito cuidado mesmo, assim, com a linguagem que fosse adequada, né, para o meu personagem, para aquela época, né? Às vezes eu escrevia e pensava, não, mas o Freud não falaria assim, né? Ou então, assim, de tentar construir bem, né, os meus personagens. E eu acho que essa coisa, assim, algumas coisas do processo criativo, eu acho que não são sempre conscientes para nós. Eu tinha essa preocupação com cuidado, que eu pudesse oferecer o melhor texto. Eu investi bastante assim na parte estética, principalmente com os finais dos capítulos, né? E eu acho que eu procurei assim amarrar não só emocionalmente, mas também os dados históricos assim ao longo desses 30 capítulos. E essa dose que eu queria, assim, passar a informação sem que fosse uma informação em demasia, né? Embora que tivesse vontade de contar um monte de coisa, mas era recriar mesmo aquele momento dentro do tempo, né? E para isso, claro, eu aprendi essas técnicas, né? Claro. Que são as técnicas essenciais da arte escrever. Claro. E acho que eu trabalho muito com cinema também, eu gosto muito das técnicas cinematográficas, né? Então, eu fui imaginando que para cada capítulo, porque eu tinha a pesquisa, muitas vezes a pesquisa definia a maneira como eu ia apresentar aquele fragmento, sabe?
mas eu procurei criar uma imagem diferente, ou usar uma técnica diferente em cada capítulo. Eu tinha essa preocupação, né, estética. Mas, para mim, no romance, o mais importante é a construção do personagem. E eu tinha um personagem maravilhoso. Claro. Eu amo, né? Então, assim, às vezes, eu tinha a sensação, por exemplo, quando hoje tu ressaltou o Poeta e a Fantasia, que é um artigo maravilhoso, né? Que ele aparece ali também naquele capítulo do Café e o Menino. É um passant, assim, né? Eu tenho muito... Eu tinha a sensação, às vezes, que ele me ajudava a solucionar. Porque como eu estava dentro de mim muito focada nesses capítulos onde ele fala muito sobre estética, o processo criativo, como esse, por exemplo, ou como tipos psicopáticos do palco, né? Como Gradiva, né? Como os 2 princípios do suceder psíquico, a transitoriedade está ali naquela conversa né? Do Rainer com ele, tá nessa frase que tu disse, né? Que tu acabou de citar, mesmo que exista só um instante, ele dizia, né? Mesmo que as pétalas de uma flor dure, né? Sejam viçosas apenas por uma noite, né? Que aquilo vale a pena, né? Então, eu tinha essa sensação, às vezes, que ele mesmo me dava a solução. É uma coisa que eu não sei te explicar, mas eu aprendi que escrever conto é uma coisa. Escrever romance, ele exige da gente uma imersão muito grande. Tá? Então, para poder criar esse clima psicológico, né? Eu escrevia todos os dias eu escrevia. Final de semana, muito. E eu fui escrevendo na sequência, um capítulo atrás do outro, e eu usei também muito essa técnica do romance policial, porque ele gostava do romance policial, então é evidente que se era no Expresso do Oriente, eu associei com a Agatha Christie, ele lia Agatha misterioso. Christie. A própria psicanálise, ela se desenvolve muito com muitos termos, essa coisa do enigma, essa coisa detetivesca, tem muito da influência da literatura, que a Laura mesmo falou, né? Então, eu pensei que seria importante que tivesse um pouco desse suspense. Tá? Por isso, e pensei no ponto alto do clímax ali, no momento que ele faria a passagem da fronteira, né? E que depois eu imaginei assim, que não é mais este conflito, né? Mas é um outro conflito, que ele vai começar a se questionar, a rever algumas coisas ao longo da vida, que eu pensei assim, se a gente passa por um momento assim de sufoco, tu chega no fim de uma viagem, né? A gente faz uma certa avaliação da vida, né? E a vida dele estava muito próxima do fim. Claro, claro. Na verdade, eu nem sabia que ele, assim, nunca tinha tomado tanta consciência do sofrimento e da precariedade dele. Eu pensava que era só o câncer, eu não tinha entendido que o problema cardíaco era tão grave. Não tinha entendido que ele teve momentos que ele não conseguia nem subir alguns degraus, né? E que por isso ele ficou também confinado pela situação externa, né? A condição de judeu, mas também porque ele, né? Então, assim, eu acho que todas as coisas que eu fui encontrando na pesquisa, né, me ajudaram muito, assim. Se eu me encantava, se aquilo era interessante para mim, né, que estava habituada a ler, né, e conhecer algumas coisas da vida dele, eu achava que poderia ser interessante para o meu leitor. E eu não sei se eu consigo responder, mas tu me pergunta mais, eu entendi, sim. Tá? Vou podendo te responder assim, quero poder te responder, estou muito grata pela tua leitura, muito grata. Depois quero até te pedir o teu ensaio, e se eu tiver a oportunidade, quero ver se a gente publica ele, porque é muito bonito. Ariane, tu no capítulo 9, tu diz algo assim, a criação poética carrega consigo mais de um motivo e 1000 interpretações possíveis. Né? Tu dizias antes que querias também ser perguntada pela galera que está aqui conosco. Então, eu convido a vocês a se juntarem à Eurema nesse questionar, nesse perguntar, nessa sede. Vamos, Eurema!
Então, quem quiser pode abrir o microfone e se colocar. Eu vou adorar. Por favor, se sintam bem à vontade. Conversa entre vocês deixa a gente à vontade. E poderiam seguir as duas conversando, que estava muito bom. E eu posso dizer, assim, do efeito que deu em mim, Ariane, assim, a forma tão delicada e firme, como dizia a Eurema, né, que tu vais nos trazendo o teu processo criativo, né? Isso, a mim, é muito inspirador. E sabes que me inspirou no sentido de que muito me vinha a minha escuta dos pacientes nesse momento. Talvez por ser um momento tão difícil, né? Assim, de que tantas coisas do autoconservativo entram em cena, onde a gente teve que pensar tanto o autoconservativo dos próprios processos de análise, né? Quando lá a gente precisou, há 2 anos atrás, fechar os consultórios, sem saber muito como que a gente ia retomar, tudo isso me veio. Mas, mas foi me dando uma leveza, assim, ao te escutar, e pensei já desde um ponto que a Laura nos traz ao te apresentar, quando ela fala da ficção do relato, né? E eu fiquei pensando que a escuta tem também uma estética e uma poética, né? Eu fiquei pensando do quanto, quando um paciente consegue rir de si e deixar a dureza que fazia parte do seu, da sua organização psíquica, o quanto é valioso para nós, né? Ou uma criança que começa a brincar, né? Tudo isso, assim, foi me vindo desses movimentos da escuta, escutando a forma como tu nos trazia da tua construção, desse movimento também da pesquisa, que é muito precioso, né, de que, por vezes, a partir da escuta, a gente precisa ir atrás, seja de um personagem que o paciente se utilizou, e que não necessariamente é ir à busca numa pesquisa extra a cena transferencial, mas a pergunta que se faz para o paciente, né, no sentido de conhecê-lo mais, de saber do que está se passando, né, muito mais adiante do que aquele recorte que a Eurema trouxe, muito mais do que dar uma cápsula, né, uma medicação, é esse processo investigativo da análise, e isso a mim tocou muito, assim, no sentido inspirador mesmo. Então, eu concordo que é um alento te escutar nesse momento, e esse processo todo que tu fizeste num tempo tão complicado, que nos exigiu muito, nos exige, né? Tu poder nos trazer essa obra tão linda, e te agradeço por contar desse processo. De fato, a gente viaja junto, né? E o caminho por onde o meu imaginário foi muito esse do trabalho da escuta. Quando tu fala da linguagem adequada, quando tu vai atrás de situar o tempo, né? Eu fiquei pensando que tudo isso envolve também o nosso processo de escuta. Uhum. Enfim, por aí me ocorreu. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Claro que tem muita coisa tem a ver com o fato do treino como psicanalista, né? Da atenção flutuante, da associação de ideias. Eu trabalhei com isso na construção do romance, fez parte do meu processo criativo, né? Imaginei exatamente assim, como eu disse para vocês. O fato histórico, pelo o momento histórico, né, que é a saída dele de Viena em função do avanço do nazismo, isso também permitiu uma relação com fatos atuais que, no primeiro momento, eu não me dei conta da atualidade do romance. Isso foi acontecendo aos poucos para mim.
Mas eu escrevi no momento pandêmico e depois, né, me dava conta assim, que ele também viveu confinado ali aqueles últimos meses, né? E tem toda uma relação dele, né, que ele via o mundo através da vidraça e depois ele vê, né, através da vidraça do vagão. E algumas coisas eu penso que me facilitaram assim também me conectar com ele, e eu vou me dando conta, né, destas coisas que fizeram parte do meu processo criativo, que no momento que eu escrevia isso não era visível para mim, né? Eu fiquei pensando também... Desculpa. Vai lá, Eurema. Não. Eu só ia dizer que talvez esse ponto, Ariane, seja bem importante, que não é da explicação, né? É do efeito. Isso que tu diz, esse efeito desse cenário todo, né? Nesse homem, nessa família, né? Nesse percurso. E porque eu acho que isso é importante, né? E isso está bem na tua escrita, assim, que não é uma explicação, né? É o efeito daquele momento difícil, né? E são vários, são despedidas, são perdas, são projetos. Quando ele diz, né, ali, quando tu dá aquela voz, eu quero chegar lá e poder continuar com a psicanálise. Então, é ter projetos e não explicação do momento, que eu acho que isso é uma questão importante, né? Por isso, eu fui ali pelo lado que tu marca bem dos efeitos das intensidades e como isso vai, então, né, se alinhavando, né? Se alinhavando sempre na regulagem das intensidades, que daí é o humor, é o lúdico, né? É o prazer, enfim. Mas eu achei isso também interessante no que tu atualiza com o teu momento de criação. Eu gostaria de solicitar a Luciane Secom que feche o microfone dela. Eu não sei se tu nos escuta, Luciane, não sei se a Luciane pode, talvez... Obrigada, querida. Quem mais gostaria de se colocar nesse momento? Eu queria fazer uma pergunta. Venha. Oi, tudo bem? Ariane, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, eu lendo o teu livro, eu me fixei bastante numa frase, eu acho que do Freud, que ele dizia assim, ele refletia como é que ele não viu o avanço do nazismo. E aí, então, essa frase me remeteu para a nossa atualidade, e vendo o nazismo também como uma espécie de vírus. E nós estamos com o coronavírus. E também vendo, assim, essa questão de como é que esse vírus ameaça a nossa própria vida, como o nazismo ameaçou a vida da política do planeta, da mesma forma que esse vírus e coisas que a gente não vê podem ameaçar a nossa própria democracia. Então, são relações que eu fiz e o que eu gostaria que tu falasse, se são adequadas ou não. Não, tá perfeito, Luciana, né? Como eu te falei, assim, né? Se eu não tinha consciência num primeiro momento de como isso ia ter ligação. Quando eu comecei com a pesquisa, foi um pouco antes da pandemia. Quando eu comecei a escrever o livro, foi em abril ali. Em março teve todo, né, que fechou tudo, que nós ficamos totalmente confinadas, né? Então, é evidente que tudo isso, né, que eu vivia, né, também está colocado ali, de certa forma. Eu acho que cresceu um pouco, assim, esta minha preocupação, assim. Então, a gente sempre, mesmo que tu não diga, tem uma mensagem. Acho que eu congelei agora. Estávamos ainda te escutando. Tu tens no capítulo 16,
a passagem por Dachau, diz assim, vigora no homem, tu citas, né, uma carta de Freud a Einstein, vigora no homem uma necessidade de odiar e aniquilar. Né? A massa odeia e quer ser dominada, subjugada por seu amo. Acho que isso traz bastante do que a Eurema pontuava ali antes, né? Tu nos escuta, Ariane? Deu uma congelada lá. Eu queria só fazer acrescentar, mas eu queria que a Ariane, ver se a Ariane está nos escutando. Será, Ariane? Acho que não, né? Acho que ela caiu, vamos ver se ela retorna. Vamos ver aqui. Mas conta para nós, depois tu conta para ela de novo. Ela sabe, porque eu já contei para ela. Pegando até um gancho da Eurema, assim, a questão do efeito, né? Eu li o livro nas férias, né? Devorei o livro e ia fazendo comentários. Meu marido do meu lado, né? A gente relaxando, e eu dizia, olha que coisa fantástica, eu estou me sentindo nesse vagão, e ia fazendo comentários, né? Quando eu estava terminando o livro, ele olhou para mim e disse assim, eu quero ler esse livro. Meu marido é engenheiro, que não tem, né, não teria essa leitura psicanalítica, mas ele ficou muito capturado, né? E ia fazendo comentários, olha aqui, mas que interessante, né? Que interessante isso aqui, ia fazendo, eu achei muito interessante, e cheguei a comentar com a Ariane até, só iria acrescentar isso. Desculpa, gente, eu caí, mas já estou aqui de volta. Imaginei que vocês iam ficar conversando. Obrigada. Seguimos. Então, quem sabe quem mais tem, porque a gente já está se aproximando do final do nosso evento, quem mais gostaria de fazer algum comentário? Vamos fazer uma rodadinha de 5 minutos, Ariane, e depois nos encaminhamos para as palavras finais. Pode ser, Raquel? Claro, vamos nos organizando. Eu posso? Venha, Lia. Boa noite. Eu queria mais deixar os parabéns, né, pela nossa primeira atividade, né, que já foi, né, tão importante, né, tão rica. Então, parabenizar a Raquel, mas agradecer muito as falas da Laura e da Eurema, uma fala tão delicada e poética também, né? Eu achei muito, muito emocionante, mas principalmente a Ariane, né, por ter nos brindado, né, com esse sonho, assim, né? Quando a Laura falou do sonho, foi isso que eu fui sentindo, por um lado, indo pela vertente teórica, que dava para reconhecer. Eurema perguntou como é que dava conta de tudo isso, né, de juntar a teoria e a pesquisa está ali presente. Eu ficava imaginando quanto trabalho, né, que dedicação foi a tua. E quanta generosidade foi, né, traduzir dessa forma para a gente, poder ter uma ideia desse momento tão doloroso, né? Eu tinha assistido o
documentário da Aracy Guimarães Rosa, um pouco antes da leitura, e estava um pouco imbuída dessa questão, né, da saída dos judeus, e não sei se vocês assistiram, né, da Aracy trazendo, né, os judeus para o Brasil, enfim, e fiquei também com aquela emoção, não é, do risco, e me colocando num lugar que eu nem sei se a gente consegue se colocar, não é? E quanto isso é angustiante com todas essas perdas, né, que vocês também colocaram. E me senti sonhando, né, mais sonhando do que, né, vivendo essa questão da realidade ali, não é? Então, eu só tenho a agradecer por esse momento, né, e parabenizar a Ariane por essa linda ideia, assim, né, e fantástico foi, né, eu achei fantástico. Eu acho que esse assinalamento que vocês fizeram agora no final, né, da relação com a situação que vivemos, principalmente da situação política, me tocou também, né? Fiquei pensando o quanto se sabe, não é, do nazismo, que já estava sendo, né, nos meandros já sendo estabelecido, né, há muito tempo atrás, né? E fiquei pensando o quanto nós deixamos de observar daí, né? Vamos pensar por quê, né? Deixamos de observar, porque está aí no nosso nariz, não é? Os meandros também que vêm da nossa situação atual, né? Tão perigosa, enfim. Né? Mas eu acho que isso fica para um outro momento. Então, só tenho um aplaudir de pé, né? Todos vocês e a Ariane por essa obra tão linda. Obrigada. Obrigada, Aline. Eu acho assim que essa viagem era uma viagem de despedida, e despedida se conectava com perda, né? E perda se conectava com morte. Então, por isso que eu falei da perda dos animais, dos amigos, dos familiares, né? O medo dele de perder a Ana, né? A proximidade da morte, a morte da psicanálise, né? Porque um dos dois motores maior para ele sair era dar uma oportunidade para a Ana e salvar a psicanálise, né? Mas perder a pátria, perder a língua, né? Todo um mundo de felicidade que ele teve em Viena, né? É algo assim inimaginável para mim. Mas a gente vive também hoje essa questão dos imigrantes, né? E assim, toda aquela discriminação por ele ser judeu é uma coisa que para a gente, assim, mesmo hoje tu olha e diz, mas como é que pode isso, né? Eles foram perdendo gradativamente os direitos, né? Até chegar ao ponto de morrerem, né? Em massa nos campos de concentração. É inimaginável mesmo que o ser humano pôde fazer com outro ser humano, né? Então eu pensei assim, se de alguma, não foi com essa intenção, mas depois, né, se isso pudesse possibilitar algum tipo de reflexão, teria valido a pena para mim escrever, né? E ele realmente não imaginava, né? Eu acho que ele foi ingênuo, mas é difícil a gente se colocar naquela realidade. Ele dizia assim, uma nação que produziu Goethe não vai produzir uma atrocidade dessa, né? Então, eu não sei, assim, a maioria de nós também, se nós estamos também, assim, muito conscientes do que pode acontecer se a gente não tomar uma atitude, assim, de pelo menos poder votar direito nessas eleições, né? Então, eu acho que se conectam mesmo as realidades, né? Também a realidade da própria pandemia, né, com ele. Mas eu estou muito feliz assim, com o retorno de vocês hoje. Estou muito feliz. Os minutos que tenho, eu ainda quero poder escutá-los. Então, nós vamos nos encaminhando para o encerramento. A Lízia quer falar, Laura. Quem? A Lízia. Lízia, por favor. Boa noite.
Gostaria de agradecer e parabenizar assim, o núcleo, né, por esse belíssimo evento, a Raquel, na fala da Eurema, a Ariane, dizer assim que estou empolgadíssima para ler o livro, essa foi a sensação que foi me dando ao te escutar, e parabenizar pela pesquisa, que pesquisa profunda e que pesquisa interessante. Também fiquei pensando nesse último momento, assim, também que a Lia trouxe, também como um material de reflexão, um material histórico, né? Para a gente poder também vão fazer questionamentos e reflexões sobre o que vem acontecendo, né? Como não lembrar, né, de pouquíssimo tempo atrás, ministro fazendo um discurso, Roberto Alvim, um discurso imitando, sei lá o quê, Goebbels, né, ministro da propaganda da Alemanha nazista. Então, assim, acho importantíssimo também para a gente poder pensar sobre essas coisas todas de agora. Então, obrigada, Ariane, tá? E é isso. Parabéns por esse evento. Eurema, gostaria de dar as tuas palavras finais? Então, só me despedir e agradecer mais uma vez ao Núcleo, a Raquel, e em especial, né, um abraço bem grande na Ariane, e realmente, assim, foi uma leitura, como eu escrevi, assim, tá? Então, acho que é importante também ter escutado nesse cenário da tua criação. Eu acho que essa pesquisa, essa investigação, né, com certeza também contribuiu, né, para essa leveza da tua escrita, né, porque tu estava muito solta, né, com os recursos que tu investigasse. Então, realmente, assim, eu acho que foi uma noite muito agradável, né? Uma convivência muito boa, muito tranquila. Só agradecer, um momento muito bom. Bem, Eu muito também só obrigada, tenho a Eurema. agradecer, né, para a Sociedade de Psicologia pelo convite, né, o Núcleo de São Leopoldo, né, especialmente, que sempre me convida. Tive o prazer de estar em outros momentos presenciais, eu junto com a Lia, né, uma das vezes, né, Lia? Então, fiquei muito feliz com o convite. Eu agradeço muito a Laura, que é minha colega de escrita, né, e poeta, que eu admiro muito, como psicanalista e como escritora, e a Raquel, que nós nos conhecemos para esse evento, né? Eu te agradecer muito por toda a organização do evento, pelo convite. Então, e a minha interlocutor, a Eurema, né? Quer dizer assim que realmente assim, desde o primeiro momento que eu comecei a falar, que eu fui encontrando o teu sorriso na tela, eu fui me tranquilizando, né? Porque nós não nos conhecíamos ainda, não tínhamos conversado, eu não tinha ideia, né, de como é que seria a tua fala, e já tinham me alertado que provavelmente tu escreveria. Eu também sempre escrevo, eu gosto de escrever, né? Me ajuda a organizar as ideias, eu sempre escrevo. Mas eu quero te dizer que eu escrevi sempre com muito prazer, muito prazer, né? Embora alguns capítulos foram muito sofridos, né? Como aqueles ali, por exemplo. Aquele capítulo onde eles vão, que entra o oficial ali para conferir a documentação, né? Ele é um capítulo todo de ação que eu escrevi assim, praticamente como se ele fosse assim, em câmera lenta, né? Foi muito difícil para mim, algumas coisas foi difícil, mas difícil assim no sentido de eu procurar uma solução, né? Nunca foi assim uma impossibilidade, nunca foi uma coisa de sofrimento. Assim. O sofrimento só era quando eu estava muito na pele do Freud, sabe?
durante a noite, assim, que antecedeu, assim, que eu estava me preparando para escrever aqueles capítulos mais difíceis ali para mim, como da Hal, né? Ou como esse da Ponte do Reno, eu me sentia angustiada. Eu me acordava de noite, sabe? Pensando, né, em Auschwitz. Mas também tinha os momentos de humor, né? Esses textos dele sobre o inconsciente, sobre o humor, sempre tiveram comigo, né? A importância que isso tem para a saúde, né? E era um recurso que ele usava, né? Por isso que tem aquele capítulo, né? Recomendo a Gestapo para todos, né? É para mostrar um pouco do humor do personagem. Então, muito obrigada a todos, né, pela escuta, pela participação, né? Eu estou muito feliz, Laura, Raquel. Eu também agradeço a todos, agradeço imensamente a Eurema por ter topado compor conosco essa noite. Agradeço imensamente a Ariane por ter se disposto também a vir e falar desse processo incrível que ela tem de escrita e de como ela coloca isso para nós generosamente, né? E eu gostaria de trazer um fragmento do capítulo 24, para encerrar, aonde ela traz assim: a única perfeição é a alegria. O brincar e um escritor rearranjam a realidade. Então, aqui nós estamos diante dessas duas coisas, não é? Dessa realidade que estamos vivendo aí fora, que mais parece uma ficção, não é? E o quanto tem de ficção nisso, e como que a gente vai lidando com isso, não é? Ora não acreditando, ora, né, tendo toda uma gama de emoções, e o quanto a gente está podendo reagir ou não reagir, né, a isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, dessa tarefa que temos, não é, com a psicanálise e com a escrita, que é de reinventar sempre a realidade, porque ela é sempre fruto, efeito das nossas palavras, né? E com isso eu devolvo a palavra para a Raquel. Então, eu gostaria muito de agradecer novamente a Eurema, né, a Laura e a Ariane, né? Muito obrigado, né, por essa noite maravilhosa. Mas eu gostaria ainda também de poder ler uma frase ainda do livro que eu acho que pode fazer um fechamento bem bonito aqui, tá? É da página 50. O sol desaparece atrás de um véu de neblina. Entrei no vagão com o coração vazio, mas quero morrer em liberdade. Eu achei essa frase, assim, maravilhosa, porque, de alguma forma, eu vi ela permeando cada capítulo também, né? Então, eu queria finalizar também com isso, e uma boa noite a todos, e obrigado pela presença de todos também. Obrigada. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É isso. Obrigada.